aqui neste lugar, como um corpo, Senhor, com o único propósito de Te adorar e exaltar o Teu nome. Que o Senhor seja engrandecido acima de todas as coisas aqui, Senhor. Em nome de Jesus, obrigado pela Sua doce palavra, a Sua palavra que traz cura, restauração às nossas vidas, a Sua palavra que nos transforma, a Sua palavra que muda a nossa mente, a Sua palavra que nos dá um novo estilo de vida, Pai. Muito obrigado pela Tua igreja, obrigado por cada um, Senhor, que o Senhor tem acrescentado todos os dias. Em nome de Jesus, Pai, eu peço que o Senhor reparta comigo uma medida de graça, para que o Seu nome seja engrandecido, Pai. Em nome de Jesus, que aquele que chegou neste lugar com crise em sua fé, que possa ter a sua fé aumentada nesta noite. Aquele que chegou neste lugar enfermo, que possa sair deste lugar curado. Aquele que chegou neste lugar desanimado, que possa sair deste lugar cheio de esperança. Que possamos viver, Senhor, por algo maior, além daquilo que é terreno, Senhor, mas com uma grande expectativa na volta de Cristo, e nos preparar como noiva adornada, com vestiduras brancas para o grande dia do casamento, uma noiva que anseia pela chegada do noivo, uma noiva que deseja se casar, uma noiva ataviada, uma noiva apaixonada, compreendendo que o tempo é Teu, porque os processos são Teus, Senhor. E no meio dos processos, o Senhor está alinhando o coração da noiva, para que o casamento possa ser um grande casamento. Em nome de Jesus, Pai, faz a Tua vontade aqui neste lugar, em nome de Jesus, amém e amém. Dê um forte aplauso a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, você pode sentar. Queria liberar o grupo dos conectados, para terem seu tempo com Deus, lá atrás. As crianças também. Gostaria de lembrar para as mães que amamentam, que a gente tem ali ali onde é a sala pastoral, uma sala reservada ali, se alguma mãe precisar amamentar, fique à vontade. Amém? Vocês estão felizes, irmãos? Tudo tranquilo com vocês? Amém? Aleluia, glória a Deus. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus, o Salmo 143. Quero motivar muito você que talvez não tenha o hábito de anotar as pregações. Se você puder ter o seu caderninho de anotação, sua caneta, ou se você anota no seu celular, como você achar melhor. Mas eu diria para você que seria de grande importância e que isso iria ajudar demais você. Porque além das coisas que Deus ministra durante o culto aos nossos corações, você tem a oportunidade de remoer novamente essa palavra na sua casa, acerca daquilo que Deus falou, facilita para que você não esqueça algumas coisas, e eu creio que muito mais coisas Deus pode ministrar através da palavra. Então quero encorajar você, até mesmo para o ambiente de célula depois, durante a semana, né? Deus fala muitas coisas e você vai poder compartilhar aquilo que Deus falou com você, né? Lá na célula, eu creio que vai ser bênção, e na junção do corpo de Cristo lá na célula, vocês serão mutuamente edificados. Vamos ver um salmo de Davi então, Salmo 143, amém? Posso ler?
Atende, Senhor, a minha oração, dá ouvidos às minhas súplicas, responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. Pois o inimigo me tem perseguido a alma, tem arrojado por terra a minha vida, tem me feito habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito. Por isso dentro de mim esmorece o meu espírito, e o coração se vê turbado. Lembro-me dos dias de outrora, e penso em todos os teus feitos, e considero nas obras das tuas mãos. A ti levanto as mãos, a minha alma anseia por ti, como terra sedenta. Dá-te pressa, Senhor, em responder-me. O espírito me desfalece, não me escondas a tua face, para que eu não me torne como os que baixam a cova. Faze-me ouvir pela manhã a tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em ti é que me refugio. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terreno plano. Vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome. Por amor da tua justiça, tira da tribulação a minha alma. E por tua misericórdia, dá cabo dos meus inimigos, e destrói todos os que me atribulam a alma, pois eu sou o teu servo. Nós sempre ouvimos falar a respeito de Davi, aquela coisa toda, homem segundo o coração de Deus, sabemos das falhas que Davi cometeu, e tantas outras qualidades que ele tinha, mas uma das grandes virtudes de Davi, eu creio que são virtudes que, se nós alcançarmos, a gente vai ser bem sucedido nesse tempo, é que Davi, ele sabia lidar com o seu interior. E um dos maiores desafios hoje, de nós, como cristãos, é saber lidar com o nosso interior, é saber lidar dentro de nós com as nossas próprias dificuldades, com os nossos sentimentos e emoções, quando nós estamos em alta e quando nós estamos em baixa. Então, se você, entre tudo que você vive no evangelho, na igreja, no relacionamento com as pessoas, você desenvolver um estilo de vida, de saber governar muito bem as suas emoções, o seu sentimento, apesar de no meio do caminho ser normal algumas falhas, obviamente você vai ser um cristão bem-sucedido. A Bíblia diz que como cidade derrubada e sem muros, é o homem que não tem domínio próprio. Ou seja, o homem que não consegue governar muito bem o seu próprio interior, ele é como uma cidade que está sem muros, ou seja, ele está vulnerável a todo ataque do inimigo. Porque, embora alguns tenham um chamado de liderança específico, outros de outra forma, nós precisamos entender que Deus chamou todos nós para exercer um nível de liderança sobre nós mesmos, um nível de liderança sobre os nossos próprios corações, sobre o nosso próprio interior, porque o nosso interior, infelizmente, muitas vezes adâmico, ele é julgador, ele não tem a visão de Cristo, ele não enxerga como o Senhor vê, ele não depende da forma que deveria, mas nós vemos aqui, nesse Salmo 143, o Davi, diante de uma situação muito difícil, diante dos seus inimigos, já havia enfrentado muitas perseguições, o rei que o próprio Deus tinha levantado, aquele que era para ser alguém para proteger ele, o rei Saul, acabou perseguindo ele, e ele passou por muitas situações difíceis. No Salmo 142 nós vemos uma realidade do coração de Davi dentro da caverna, e no Salmo 143 ele está reconhecendo a grandeza de Deus, que Deus é o seu refúgio, ele está no seu relacionamento com o Senhor. E eu quero dizer uma coisa para você, não importa a crise que você enfrenta, se você souber lidar com os seus sentimentos e emoções, e colocar esses sentimentos e emoções no lugar correto, nada vai parar você, nada vai fazer você desistir. Nós vemos vários salmos, Davi em uma situação difícil, dizendo: Deus, você é o meu refúgio, você é minha fortaleza, e aquela coisa toda.
Então Davi, ele dependia da presença de Deus. E aqui está a grande chave para uma vida de sucesso em Deus: aprender a lidar com os meus sentimentos e com as minhas emoções, aprender a lidar com a forma que está o meu interior, porque nós devemos viver pela fé, não pelas circunstâncias. E viver pela fé, irmãos, é viver pela palavra que sai da boca de Deus. Então, mesmo que os seus sentimentos e emoções não estejam legais, se você compreendeu a palavra que saiu da boca de Deus, o que Deus falou a teu respeito, as circunstâncias, ou o que o inimigo está dizendo, ou a forma que o inimigo está mentindo para você, não vai alterar aquilo que você é. Então, alguém que desenvolve uma vida de tomar posse daquilo que Deus fala, é alguém de sucesso. De tomar posse daquilo que a Bíblia diz a seu respeito, é alguém de sucesso. E foi o que Pedro fez. Pedro, ele andou sobre as águas, sim, mas ele andou sobre a palavra do Senhor. Ele precisou de uma palavra para andar sobre as águas. Então isso é a fé. A fé é tomar posse da palavra que sai da boca de Deus. A fé é tomar posse das promessas de Deus que estão nas Escrituras, que mesmo que você não viu com os seus olhos, você se comporta crendo que isso aqui é uma realidade espiritual para a sua vida. Isso é fé. É acreditar naquilo que o Senhor está falando a teu respeito. E se nós não vivermos assim, dificilmente a gente vai conseguir governar o nosso interior, e as circunstâncias, elas vão acabar nos amassando. Deus permite muitas coisas, porque Ele tem muitos processos para nós, e no meio disso tudo Ele deseja restaurar o meu e o seu coração, para que o meu e o seu coração possa ser um coração alinhado com o dele. Olha o tipo de mentalidade, o tipo de coração que tinha Davi. Vamos construir um entendimento com esse Salmo 143. Ele diz assim, diante de uma situação muito difícil, de seus inimigos, perseguição, aquela coisa toda, ele diz: atende, Senhor, a minha oração, dá ouvido às minhas súplicas, responde-me segundo a tua fidelidade e segundo a tua justiça. Davi, ele está trazendo aqui um modelo de oração que muitas vezes é difícil eu e você fazer. A Bíblia diz que ele orou ao Senhor e disse: responde-me segundo a tua fidelidade e segundo a tua justiça. Parece uma coisa tão simples, irmãos, mas esse tipo de oração, ele muda todo o contexto de uma oração que nós acostumamos fazer. Que geralmente nós oramos para Deus responder conforme a nossa fidelidade, conforme nós julgamos que nós somos. Deus, tu sabe quem eu sou, tu sabe que eu tenho razão nessa história, faz a obra, faz de tal jeito, Senhor, pesa a tua mão, faz... Não. Davi, apesar de perseguido, apesar de um momento difícil, ele ora ao Senhor e ele diz: responde segundo a tua fidelidade. Sabe por quê? Porque a oração que nos leva ao propósito é a oração que dá liberdade para o Espírito falar de acordo com a fidelidade do Senhor e não com a nossa. E Davi, ele tinha uma mentalidade que, por mais que ele estava sendo perseguido pelos seus inimigos, ele dependia da fidelidade de Deus, porque ele sabia que não importava o quanto ele era correto, não importava o quanto ele se esforçasse para ser correto, ele não era o doutor fielzinho na presença de Deus. Apesar de, ele sabia da sua infidelidade humana. Deixa eu dizer para você, quando alguém desenvolve um relacionamento com Deus, disposto a ouvir a resposta da oração de Deus, de acordo com a fidelidade de Deus, e não com os seus conceitos, não com as suas razões, não com as suas críticas, é alguém que entra para a oração e sai transformado daquele lugar. Porque é alguém que diz: Senhor, você tem liberdade para falar segundo a tua vontade, segundo a tua fidelidade. A oração, ela deve ser um ato para descobrir o coração do Senhor acerca da nossa vida. A oração, ela não é uma informação ou uma direção que eu dou para Deus e digo: Deus, faz.
Na verdade, parece que às vezes nós oramos mais direcionando Deus do que ouvindo a direção de Deus. Deus, faz isso, quebra, Senhor, faz de novo, faz, atua, rebenta, quebra, estraga. E parece que o momento de oração, Deus agora é um robô ao qual nós temos um controlezinho, stop, play, pause. Não é assim. E aí nós nos perguntamos, por que eu entro para o quarto e não saio transformado? Porque muitas vezes, sem perceber, com um coração bom, a gente entra para o quarto para dizer o que Deus tem que fazer, e não para entender o que Deus quer que façamos, e não para entender qual é a vontade de Deus. E Davi disse: ó Senhor, responde-me a minha oração, segundo a tua fidelidade, segundo o teu querer, segundo a tua justiça. E ele diz mais no verso 2: não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. Davi diz para o Senhor: Senhor, não entre em juízo comigo, porque à tua vista não tem nenhum justo, à tua vista não tem nenhuma pessoa que é inculpável. A Bíblia diz que todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Todos nós pecamos. Davi entendia que por mais que ele quisesse mergulhar na vontade do Senhor, ele não conseguiria ser justo, ele não conseguiria ser perfeitinho. Nós precisamos daquilo que Jesus fez por nós, para que a gente tivesse a oportunidade de ter esse tipo de vida. Pegue o hábito, que eu possa pegar o hábito, de orar ao Senhor e dizer: Senhor, responde conforme a tua fidelidade. Sabe por quê? Porque talvez a resposta de Deus diante de uma oração dessa vai nos quebrar dentro do nosso quarto. Talvez a gente vai ter as respostas que a gente não gostaria de ouvir. Talvez a gente vai ouvir coisas que a gente não gostaria de ouvir, mas que fazem bem ao propósito do Senhor. A Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. E por que que muitos congregam, se dizem igreja e não vivem uma vida sendo mais que vencedores? Porque apesar de congregar, nós temos um conceito equivocado do que é ser vencedor. Nós ainda trazemos uma mentalidade caída de que ser vencedor é sair o melhor. Ser vencedor é ganhar uma discussão. Ser vencedor é aquele que ora mais e que lê mais. Sabe o que é ser vencedor para Deus? São aqueles que mais estão dispostos a descer e dar uma resposta ao propósito de Deus. Você pode ser um grande vencedor mesmo errando bastante. Tudo vai depender do nível de rendição que você vai ter diante da presença de Deus. Porque quando você erra e se rende, Deus pode manifestar a sua vontade e te levar ao propósito, ao chamado que Ele tem, à missão que Deus tem para a sua casa. Isso é ser um grande vencedor. Isso sim é ser um grande vencedor na presença de Deus. Davi, ele sabia depender do Senhor. Verso 3 e 4, vamos lá. Pois o meu inimigo me tem perseguido a alma, tem arrojado por terra a minha vida, tem me feito habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito tempo. Por isso dentro de mim esmorece o meu espírito, e o coração se vê turbado. Agora Davi, ele coloca o seu caos diante do Senhor. Ele fala para o Senhor: olha, eu estou perturbado, a situação está muito difícil. E onde entra o domínio do nosso interior, o domínio do nosso eu, para que a gente possa crescer e continuar vencendo os desafios do dia a dia? São coisas que Davi faz, que nós vamos ver no decorrer do texto. Então ele coloca a sua condição diante de Deus, que está sendo perseguido, está sendo levado a habitar na escuridão, e no verso 5, ele diz assim: lembro-me dos dias de outrora, penso em todos os teus feitos, e considero nas obras de tuas
mãos. Davi, mesmo em uma situação muito difícil, Davi, ele aprendeu a governar a sua mente. Quando nós aprendemos a governar a nossa mente, ninguém para a gente. Lembro-me dos teus feitos. Davi estava dizendo: olha, a situação está difícil, mas eu sei o que eu já vivi em ti. Eu sei o que o Senhor já fez por mim. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. A situação pode não estar tão boa hoje. Quer arrumar ânimo, quer arrumar fôlego para você continuar? Lembra dos feitos do Senhor. Tire a sua mente do seu problema e lembre-se daquilo que Deus é, daquilo que Ele fez, e tenha expectativa de que Ele vai fazer grandes coisas ainda. Esse deve ser o tipo de mentalidade. Portanto, se a situação ficar difícil para mim hoje, eu não posso esquecer daquilo que foi feito na cruz, eu não posso esquecer dos meus momentos de relacionamento com Deus, eu não posso esquecer dos momentos de oração em que as lágrimas caíram, eu não posso esquecer dos momentos em que eu estava em lugares tão simples e Deus falou ao meu coração. E essas coisas vão trazer fôlego dentro de nós, para vencer qualquer dificuldade circunstancial, desânimo. Talvez você chegou neste lugar frustrado com muitas coisas, sem ânimo para continuar, mas você pode se lembrar de coisas que Deus já fez por você. E talvez você diz: mas eu estou chegando agora, Deus não fez nada por mim. Deixa eu dizer uma coisa para você: Jesus fez, você só não sabe. Ele morreu na cruz por você. Então nós podemos apresentar o plano da salvação, e você ter uma mentalidade conforme a mentalidade do Senhor, e você ter ânimo para vencer todos os seus desafios. Davi disse: lembro-me dos dias de outrora, penso em todos os teus feitos e considero as obras de suas mãos. Para vencer momentos difíceis, para vencer desafios interiores, nós precisamos ter uma mentalidade naquilo que Deus é e naquilo que Deus já fez por mim e por você. Tire a sua mentalidade da terra e coloque a sua mentalidade em Deus. Eu não posso esquecer das coisas que Deus já fez. Eu não posso esquecer. Eu não posso esquecer dos meus momentos em quarto de oração, em que as lágrimas caíram. Eu não posso esquecer dos momentos em que eu estava lendo as Escrituras, e as Escrituras saltaram aos meus olhos, e aquilo queimou dentro de mim. Eu não posso esquecer da obra de Jesus na cruz. Eu não posso esquecer de quantas vezes eu estava dirigindo o carro e Deus ministrou o meu coração e as lágrimas caíram. Eu não posso esquecer. Isso é ânimo, isso é saúde dentro de você, para você continuar e entender que Deus não desiste, que Deus continua acreditando. Eu não posso esquecer dos momentos em que eu estava como zelador aqui no prédio da igreja, e em muitos momentos eu pintando pelos cantos desse prédio, a minha lágrima pingava com coisas que Deus ministrava ao meu coração. Está difícil? Volta para o lugar aonde você não deveria ter saído, lembra daquilo que o Senhor já fez e você não vai parar. Qual é a nossa dificuldade como cristãos? É que quando a dificuldade chega, quando o desafio chega, parece que a gente mergulha naquele mundo, não existe mais Deus, não existe mais fé, não existe mais discipulador, alguém vem aconselhar, a gente já diz: tu não sabe o que eu estou passando, sai para lá, tu nunca viveu o que eu vivi. Parece que todas as coisas vão perdendo valor, mas não deveriam. Só consegue crescer no meio da dificuldade quem desenvolve um novo tipo de mentalidade. O seu estado emocional está muito vinculado com o seu estado mental. As circunstâncias têm amassado muito você, e por isso está tão difícil. O passado, ele deve servir para a gente lembrar daquilo que Deus fez, daquilo que Deus está fazendo. O passado não é para a gente ficar pensando assim: como é triste a minha vida de cristão, porque eu me lembro
que lá em 2005, eu estava no Nonomiro, em Tramandaí, curtindo uma festa. Os que estão rindo sabem o que é o Nonomiro, né? Como está triste a minha vida, porque em 2008, eu estava no Tropical Rock Café na beira da praia. Como está triste a minha vida, porque em 2009, eu estava no chalé em Tramandaí. Deixa eu dizer uma coisa para você, se você pensa dessa forma, ou o diabo está te mentindo, que esse tempo era bom, ou você ainda não recebeu uma renovação na mente. Das duas, uma. Eclesiastes 7:10, a Bíblia diz: não digas que foram os dias passados melhores do que estes, pois não é sábio pensar assim. Sabe qual é o melhor dia da sua vida? Não é o que passou, mas é o hoje. Tudo depende da forma que você vai administrar essa realidade na sua mente e no seu coração. Você pode sair deste lugar e viver algo incrível que você nunca viveu. Tudo depende do tipo de mentalidade e o tipo de coração, do tipo de postura que você vai ter. O seu passado, ele deve ser bom para lembrar o que Deus já fez, mas o tipo de pessoa que você era e ter gratidão com aquilo que Deus fez, mas não para lembrar das coisas passadas como um momento de lamentação. Eu e você, como cristãos, nós devemos ser as pessoas mais felizes dessa terra, porque Deus mudou a nossa mente, Deus transformou a nossa vida, Deus nos deu um novo tipo de mentalidade, Deus nos deu novos valores. Antes o nosso objetivo de vida era aparecer, agora o nosso objetivo é sumir. Antes o nosso objetivo de vida era subir, agora é descer. Antes o objetivo de vida era ser melhor do que os outros, agora é estender a mão para os outros. Deus mudou os nossos valores. Irmãos, tem cada pangaré aqui que eu estou olhando que Deus fez grandes coisas. Deus fez grandes coisas na minha vida. Irmãos, há 10 anos atrás aproximadamente, eu estava chegando de phaser na Igreja Vida. Sonho de guri. Vou fazer meus 18, vou tirar a carteira e vou comprar uma moto nova. Fui na loja, tirei uma phaser, 0 km. Naquela época eu conhecia a Bíblia. Saí com a Bíblia lá junto com a phaser já. Mas Deus, Ele mudou os nossos valores. Então, fui lá, realizei um sonho de guri. Comecei a vir para Santo Antônio, aí eu lembro que teve um coquetel da Igreja Vida lá, ia ter doces e aquelas coisas, doce, salgado, coisa e tal. E eu ia aí no primeiro coquetel, aquela coisa, começando a se envolver com a igreja. Estacionei minha moto não sei aonde, e bateu um ventão e o pezinho da moto voltou para o lugar e a moto caiu e já quebrou uma asa e eu já comecei a chorar. Porque a gente tem que dar valor para essas coisas, não é verdade? Então você vê, irmãos, eu nem botei o pé dentro do prédio, Deus já começou a fazer. Claro que a gente não entendia. E nós precisamos olhar para essas coisas como o amor de Deus por nós. E eu me lembro que eu chorei, minha moto nova, quebrou a asa da minha moto, que ela tinha 2 asas nas laterais do tanque. E a minha irmã que vinha comigo, começou a chorar também, porque ela viu o mano dela chorando, e ela não podia ver o mano dela chorando. Resumindo, nem fui no coquetel, porque a gente tem que ponderar as coisas que têm valor, né? Mas eu preciso ser grato a Deus, porque Deus mudou os nossos valores. Isso é uma coisa simples, irmãos. Mas se não fosse o Senhor, ninguém se importava com ninguém. Você está vivendo algo que não está legal? Lembra dos feitos do Senhor. Quais foram as suas experiências com o Senhor? Quais foram? Quais foram os momentos que Deus falou contigo, que Deus transformou o teu coração? Então Davi, mesmo numa situação difícil, ele conseguia ter um tipo de mentalidade focada nos feitos, naquilo que o Senhor é e naquilo que o Senhor fazia. E isso faz toda a diferença. A forma que você administra seus pensamentos em dias difíceis vai determinar o lugar aonde você vai chegar.
Porque pensamentos se tornam comportamentos. Um pensamento errado vai gerar um comportamento errado. Um pensamento correto vai gerar um comportamento correto. Tudo está ligado a um tipo de mentalidade. Davi tinha um tipo de realidade física, mas um outro tipo de mentalidade espiritual. Agora é você que vai definir se a sua realidade de vida é a física ou a espiritual. Isso vai depender do lugar aonde você vai colocar a sua mente. Verso 6, Salmo 143, 6. A ti levanto as mãos, a minha alma anseia por ti, como terra sedenta. Mesmo no momento difícil, Davi não perdeu o senso de rendição. Se render é uma boa estratégia para vencer os desafios. O erguer as mãos de Davi representava sua total rendição ao Senhor. Não importa a situação, se você foca sua mente no lugar correto e tem disposição de se render, nada vai te parar. Nada vai fazer você desistir. Nada vai travar, nada vai segurar você. A palavra que sai da boca de Deus precisa falar muito mais do que as circunstâncias. Mesmo que suas emoções estão à flor da pele, fique com a palavra que sai da boca de Deus. Davi diz: dá-te pressa, Senhor, em responder-me. O espírito me desfalece. Não me escondas a tua face, para que eu não me torne como os que baixam a cova. Davi tem um desespero pela resposta de Deus diante da sua situação. Note, ele não recorreu aos seus inimigos, ele recorreu ao Senhor. Porque o centro é o Senhor. Deve ser a presença do Senhor. Ele estava esperando uma resposta do Senhor. Sabe por que muitas vezes a gente não consegue dar a volta por cima, que a gente espera uma resposta das pessoas? Espere uma resposta do Senhor. Deixe o Senhor fazer, deixe o Senhor agir. As coisas vão ficar mais leves, vão ficar mais suaves. Às vezes a gente está com um grande desafio de vida e nem sequer entra para o quarto. E muitas vezes questiona Deus, por que Deus não está fazendo algo? Você nem entrou para um ambiente de rendição. Tem coisas que Deus tem vontade de fazer na minha e na sua vida. Mas antes de fazer, tudo o que Ele quer é ouvir de você. Ele quer que a sua oração chegue até Ele. Apesar das falhas de Davi, Davi era um homem apaixonado pela presença de Deus. Davi era um homem que dependia do Senhor. Por isso que alguém que por meio do pecado, como Davi, que entrou dentro de um buraco, consegue sair, por causa do nível de rendição que ele tinha. No verso 8 a Bíblia diz: faze-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Davi falou para o Senhor: faze-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Sabe o que esse versículo fala? Fala do relacionamento de Davi com Deus. Davi fala: olha, Senhor, pela manhã faze-me ouvir da tua graça, faze-me ouvir do teu favor. A minha pergunta para você e para mim mesmo é: como nós vamos ouvir da graça e do favor de Deus pelas manhãs, se nós não paramos para ouvir aquilo que Deus diz?
mesmo no momento difícil, Davi desenvolvia um relacionamento com Deus. Faze-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. E a continuação do versículo diz assim: mostre-me o caminho por onde devo andar, pois a ti elevo a minha alma. Faze-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar. Porque Davi tinha a oportunidade de saber o caminho por onde ele deveria andar? Porque de manhã ele tinha o desejo de ouvir da graça de Deus. Saber o caminho que você tem que andar é só o resultado dos seus ouvidos que querem ouvir da graça de Deus. Mostra-me o caminho que eu devo andar. Como eu vou saber o caminho que eu tenho que andar, se os meus ouvidos não estão dispostos a parar para ouvir da graça de Deus? Quando você ouve da graça, você tem clareza do caminho. Saber por onde você anda é só o resultado do seu momento com Deus. Quanto mais você se relaciona com Deus, mais você vai ter clareza do caminho que você tem que seguir, por onde você tem que trilhar, a forma que você tem que trilhar, a pontualidade do Espírito naquilo que você tem que fazer. Verso 9. Davi diz assim: livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em ti é que me refugio. Num dos momentos mais difíceis da vida de Davi, Davi fez de Deus o seu refúgio. Deus só pode restaurar a minha e a sua vida se nós fizermos dele o nosso refúgio, senão ele não pode. Sabe por quê? Porque a sua rendição está no seu refúgio. Qual é o seu refúgio? Se Deus não é o seu refúgio, lá não está a sua rendição. E se lá não está a sua rendição, então Deus não pode te restaurar. Porque Deus, ele respeita as nossas escolhas. Quando o homem, ele passa por um momento difícil, mas ele não faz de Deus o seu refúgio, talvez ele está mostrando para Deus que o refúgio do homem, dele mesmo, é os seus braços. Não, eu não vou clamar e dizer que o Senhor é o meu refúgio, porque eu acho que por mim mesmo eu consigo sair dessa. Então Deus não pode fazer nada, porque você ainda está buscando refúgio nos seus braços. Então quando você faz de Deus o seu refúgio, então Deus faz algo. A minha pergunta para você é: quem é o seu refúgio? Quem é o meu refúgio? Quem é o seu refúgio? Seu emprego? Sua família? Nem mesmo sua família deve ser o seu refúgio. Seu refúgio deve ser Deus. Porque antes de vir a sua família, Deus já era Deus. Quem é o seu refúgio? Quem é o meu refúgio? O emprego? Salário? Coisas da terra? Não sei. O princípio de toda transformação vai depender do lugar onde você está se refugiando. Se você sempre fizer de Deus o seu refúgio, o seu lugar de lágrimas, o seu lugar de dependência, eu garanto para você que nada vai te faltar. E não garanto por mim mesmo, mas garanto pelas Escrituras, por aquilo que Deus é, quando nós nos abrigamos em seus braços.
E não confunda fé com outras coisas. Muitos às vezes estão vivendo uma realidade um tanto pouco desafiadora, e eles falam assim, mas eu tenho fé que vai mudar. Isso aí não adianta de nada. Eu tenho fé que vai mudar, se você não tiver fé naquilo que as Escrituras estão dizendo. Eu não tenho obras para mostrar que tenho fé, mas porque eu tenho fé, então eu tenho obras. Então, na verdade, quando você diz eu tenho fé que vai mudar, você não tem que começar a se comportar porque você falou, você tem que se comportar porque você já tem essa fé dentro de você. As obras é um resultado da fé. Você me entende? As obras é um resultado da fé. E quando que eu exerço um nível de fé que se cumpre na minha vida? Quando a fé, ela está de acordo com as Escrituras. Às vezes as pessoas dizem assim, nossa, mas eu tive fé e nada aconteceu. Por quê? Porque depende do tipo de fé que você exerceu. Porque tem coisas que não é fé, tem coisas que é mentalidade positiva. É totalmente antibíblico, mas você acredita que vai dar certo, porque você disse que tem fé. Fé é fazer dos princípios de Deus a realidade da sua vida, para que isso se cumpra e você atinja o propósito de Deus. Isso é fé. Pedro andou sobre as águas, como eu falei, em cima da palavra do Senhor Jesus. Vem, Pedro, agora pegue você um barco e vai no mar. Eu tenho fé que vou andar sobre as águas. Vai morrer afogado, porque Jesus não mandou você andar sobre as águas. Jesus falou para Pedro. Quantos estão me entendendo? Agora, se Jesus falar para você, vem, pode ir, aí é fé, porque Ele falou. Fé é dar uma resposta para a palavra que saiu da boca do Senhor. Isso é fé. Caso contrário, você vai só obter frustrações sobre a sua vida. Então aprenda a exercer a fé de uma forma correta. Sabe o que é um grande desafio para mim e para você, queridos? E aqui eu vou falar uma verdade, que parte por um desafio meu. Que às vezes a gente quer usar da nossa suposta fé para cumprir os nossos próprios prazeres. A gente acaba esquecendo da Bíblia, diz para os outros, eu tenho fé que isso vai acontecer, mas isso não é princípio bíblico, então não vai acontecer. E se acontecer, foi fora da vontade de Deus. Foi porque Deus permitiu, porque tinha um propósito, e está permitindo você passar por um processo. É por isso. Mas não porque eu tive fé e aconteceu. Fé é você entender as promessas da Bíblia e desenvolver um estilo de vida de acordo com as Escrituras, para que isso se cumpra sobre a sua vida. Isso é fé. Fé não é colocar uma coisa na cabeça e achar que vai se cumprir. Eu acredito nisso. Eu acredito que vou me atirar daqui e os anjos vão me sustentar. Vai ver o asfaltinho quentinho te sustentando. Você compreende isso? Nem mesmo Jesus no deserto se deu o luxo de fazer isso diante do inimigo. Porque a fé que devemos exercer não é para se aparecer. A fé que devemos exercer é para alcançar um determinado propósito. Verso 10. Vocês estão entendendo ou não? Amém? Verso 10 diz assim: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me no teu bom espírito, por terreno plano. Olha o que Davi disse: ensina-me a fazer a tua vontade. Sabe quando que pessoas que estão com dificuldades interiores começam a crescer na presença de Deus? Quando mesmo no momento mais difícil, elas têm disposição de aprender, de ser ensináveis diante da vontade do Senhor. Davi disse: ensina-me a fazer a tua vontade.
Será que no momento de maior desafio na minha e na sua vida, a gente quer aprender a fazer a vontade de Deus? O tanto que nós vamos alcançar o que Deus planejou, vai depender do tanto que nós somos ensináveis. Aquela vontade de Romanos 12, aquela vontade que é boa, perfeita e agradável, só vai se cumprir em corações que querem aprender a fazer a vontade de Deus. Então, quando eu aprendo a fazer a vontade de Deus, isso vai refletir num tipo de mentalidade, num tipo de comportamento. Então as coisas vão mudar. Se você fecha a porta de ser aprendiz, você não vai alcançar a vontade de Deus. Vai viver com as suas crises e não vai conseguir vencer os desafios. Olha o coração de Davi: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terreno plano. Se nos momentos de maior dificuldade, você quiser aprender sobre a vontade de Deus, nada vai te parar. Nada. Você vai ser um cristão de sucesso. Qual é o meu e o seu desafio? É que em momentos difíceis, a gente não quer aprender a vontade de Deus, a gente quer aprender a vontade, desenvolver e expressar as vontades das nossas emoções. E muitas vezes as nossas emoções, elas estão totalmente contrárias aos princípios de Deus. Ah, mas eu estou sentindo. Sentimento se respeita porque é uma realidade interior dentro de você. Mas Deus chamou você para viver por princípios e não por sentimentos e emoções. Então, quando a esposa chora porque ela diz eu estou sentindo que isso é normal, o marido não precisa julgar o choro da mulher, porque é um choro verdadeiro, não é um choro de crocodilo. Porque as mulheres têm facilidade de chorar. Mas o desafio da mulher é viver por princípios e não por emoções. Então ela não precisa de um marido para julgar, ela precisa de um marido que ajude ela a sair de dentro das emoções. Quando a mulher chora, não é choro de crocodilo, é choro de verdade. Eu sei que de vez em quando cai o palito de dente no chão e a sua esposa chora, isso é normal. Elas choram mesmo. Mas por que se respeita o choro delas? Porque no mundo delas, no mundo das emoções, aquilo é uma verdade. E de fato elas estão sofrendo. Então qual é o desafio? Viver por princípios. Quando isso acontece com um homem, que acaba se tornando talvez um homem mais brabo do que deveria, que geralmente é um desafio para os homens, o desafio da mulher não é apontar o dedo e dizer, o diabo está te usando, o Satanás está nesse lombo. O desafio da mulher é ser auxiliadora, a ponto de ajudar o marido a sair daquela condição de sentimento e emoção, para estar diante dos princípios de Deus. Isso é ser auxiliadora. Porque se fosse para apontar o dedo, para acusar, o Senhor nos permitia casar com Satanás. Porque Ele ia fazer isso aí certinho. Você ia errar uma vez e dizer, você é isso, sem vergonha, adúltero. O teu olho, eu sei onde o teu olho vai. Zoiudo, eu sei. O Satanás ia, pensa, ia quebrar tudo. Mas por que Deus fez o homem auxiliadora? Para que mutuamente o casal possa se edificar e aprender a sair dos sentimentos e emoções para viver uma realidade de princípio bíblico. As separações que tem é só resultado de casais, de famílias que mergulharam em sentimentos e emoções e não conseguiram desenvolver uma vida de princípios. E eles se perdem mutuamente dentro de casa, porque quando um mergulha na emoção, em vez de ter um para levantar para o princípio, o outro aponta, e faz a pessoa ficar mais dentro da emoção ainda. Então esses são os nossos desafios. Davi reconhece que a vida dele depende do Senhor. Verso 11 e 12, Davi diz, vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça, tira da tribulação a minha alma. E por tua misericórdia dá cabo dos meus inimigos, e destrói todos os que me atribuam a alma, pois eu sou teu servo.
Parece ser uma coisa tão simples, mas olha o que Davi diz no final do Salmo 143. Eu sou teu servo. E eu fico perguntando para mim mesmo, será que num momento de grande adversidade, onde parece que, diante das circunstâncias, Deus não está fazendo nada por mim, sendo que na verdade está, eu consigo ter uma expressão de intimidade diante de Deus, de dizer assim, eu sou teu servo? Porque às vezes parece que a gente é servo de Deus quando está tudo bem, quando está tudo tranquilo, é aleluia, é glória, é oração em língua, é charagadaia, é beijo na boca, Deus é bom demais. E quando o calo aperta, onde é que está o servo de Deus? Onde é que está aquele que entra para o lugar de intimidade e diz, Senhor, eu sou teu servo, me livra pela grandeza da tua misericórdia, eu sou teu servo. A circunstância está difícil, as coisas não estão fáceis, mas eu sou teu servo. Irmãos, é aquilo que diz Provérbios capítulo 3, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Davi estava reconhecendo o Senhor, o calo apertou, ele disse, eu sou teu servo, Senhor, eu sou teu servo. Nós precisamos ter uma compreensão correta das Escrituras, para alcançar a vontade de Deus, para viver aquilo que Deus tem para mim e para você. Texto muito conhecido, Salmos 37, versículo 4 e 5, diz assim, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então nós precisamos ter uma compreensão correta desse texto, porque às vezes nós como cristãos achamos que nós vamos se agradar do Senhor, e Deus vai satisfazer as nossas vontades, mas é uma realidade bíblica, um pensamento bíblico totalmente errado. Quando a Bíblia diz, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração, significa que ao se agradar do Senhor, a pessoa do Senhor é tudo que você quer, é tudo que você ama, é tudo que você deseja. Então por que agora Ele vai satisfazer os desejos do teu coração? Porque os desejos do teu coração é o desejo do coração do Senhor, porque você se agradou dEle. Não é simplesmente dizer, me agradei do Senhor, me dá um carro. Me agradei do Senhor, mata minha esposa para eu casar de novo. Me agradei do Senhor, me dá dinheiro para a carteira. Não é assim. Significa que você se agradou do Senhor, porque agora você está tendo o mesmo coração do Senhor, e por isso o Senhor pode satisfazer os desejos do teu coração, porque os desejos do teu coração é os desejos do Senhor. Essa é a compreensão bíblica correta. E o texto ainda continua dizendo e diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Note que tem a responsabilidade do homem e a responsabilidade do Senhor. Qual é a minha e a sua responsabilidade? Entregar o caminho ao Senhor e confiar nele, e o mais Ele fará. Qual é que é o meu e o seu desafio? Que a gente quer que o mais Deus faça, sem a gente entregar o caminho e confiar. Não tem, não existe, é antibíblico. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Quando eu entrego e confio, o mais Ele vai fazer. Por quê? Porque o meu tudo está nas mãos dEle. Então as coisas ficam mais fáceis. Fique em pé comigo. Quero convidar você a ficar de pé, não converse. Feche os teus olhos, converse com Deus. Talvez você chegou aqui nessa noite um tanto quanto desanimado pelas circunstâncias da vida. Talvez você perdeu coisas que antes você dava valor. Talvez relacionamentos foram perdidos. Eu não sei o que está acontecendo com você.
A única coisa que eu sei é que para você experimentar aquela vontade que é boa, perfeita e agradável, Deus precisa fechar algumas portas para outras se abrirem. Isso significa que Deus está estabelecendo um novo ciclo sobre a sua vida, um novo começo, uma nova história. Salmo 68:6, a Bíblia diz que Deus faz com que o solitário habite em família. Deus não planejou que você estivesse sozinho. A Bíblia diz que Ele tira os cativos para a prosperidade. Mas apenas os rebeldes vão viver esterilidade. Você pode escolher o tipo de pessoa que você quer ser. Se você quer ser um cativo que vai começar a prosperar, um solitário que agora vai estar em companhia, ou um rebelde que vai viver esterilidade, depende da sua rendição, depende do seu coração. Mateus 11:28-30, a Bíblia diz: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e vocês vão achar descanso para vossas almas. Antes de vir uma realidade de descanso, tem um coração que quer aprender dele, que é manso e humilde de coração. Descanso não tem a ver com circunstâncias, descanso tem a ver com o coração disposto a ser manso e humilde. Porque se descanso dependesse das circunstâncias, então as pessoas poderiam moldar o descanso que a gente vive. Mas como descanso depende do tanto que você aprende a ser manso e humilde como Jesus, tudo vai depender da forma que você vai se render diante dele, da forma que você deseja ter a natureza dele, então você vai descansar. As circunstâncias podem estar num caos, mas dentro de você tem uma realidade de descanso, porque você aprendeu a ser manso e humilde de coração. Não trate essa noite como se fosse uma noite simples. Não aceite a depressão bater na sua porta. Não aceite o espírito de morte rodear a sua vida. Talvez essa semana você pensou em se matar. Eu repreendo todo espírito de morte sobre a sua vida. Eu dou uma ordem para Satanás: bate em retirada, diabo. Você foi escolhido por Deus, Deus tem um chamado, Deus tem um propósito. Deus vai restaurar você. A dor um dia vai ser testemunho de algo grandioso que Deus fez. Deus vai enxugar as tuas lágrimas. Deus está acreditando em você. Ele acredita tanto que entregou seu filho para morrer naquela cruz. E Ele fez isso quando nós ainda éramos pecadores. Feche os seus olhos, adore o Senhor enquanto esse louvor vai sendo ministrado. Se você deseja receber oração, sai do seu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Não se preocupe com quem está do seu lado, é o seu tempo com Deus, amém? Vamos adorar o Senhor.